Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Porto Seguro S.A. Estarão participando conosco hoje Roberto Santos, CEO e diretor de Relações com Investidores, Celso Damadi, CFO, Marcelo Picanço, CEO da Porto Seguros, Marcos Loução, CEO do Porto Seguro Bank e Serviços, Sami Fogel, CEO da Porto Saúde, Isaac Benaderetti, diretor da Porto Investimentos, e Alexandre Borges, coordenador de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RN. For English, please press the interpretation button on the bottom right side of your Zoom application and choose Audio in English. For those listening to the conference call in English, there is the option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que envie o seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Pelo padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor de escrever sem microfone ao final da pergunta para que nosso operador a leia em voz alta. Eventuais declarações que serão feitas durante esta teleconferência em relação às perspectivas de negócio da Porto constituem-se em convicções e premissas dos administradores da companhia, baseadas em informações disponíveis até este momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais do setor de negócio em que a Porto Seguro atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Agora gostaria de convidar o Roberto Santos para a apresentação. Roberto, pode prosseguir, por favor. Boa tarde a todos. Agradecemos a participação de vocês na teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Porto Seguro. No slide de número 4, apresentamos os principais destaques do período. No segundo trimestre de 2022, nossas receitas aumentaram 37% quando comparadas ao mesmo período do ano anterior. No acumulado dos 6 primeiros meses do ano, o crescimento também foi significativo, registrando uma elevação de 29% na receita. Este foi o maior crescimento trimestral e semestral em mais de 10 anos, com avanço expressivo em todas as nossas verticais de negócios. A expansão do número de negócios foi importante para este resultado. Na Porto Seguros, tivemos aumento em duplo dígito no número de clientes dos seguros de vida e empresarial, enquanto a frota segurada de automóvel demonstrou resiliência, com leve aumento no comparativo anual, mesmo diante das adequações de preços realizadas no período. Na vertical de saúde, tivemos um crescimento de 35% na base segurada do seguro-saúde, o que representou uma adição de mais de 100 mil vidas nos últimos 12 meses, nos aproximando de 400 mil vidas seguradas. No Porto Seguro Bank, seguimos expandindo nossa carteira de clientes, atingindo 3,6 milhões de negócios no final do trimestre, através do incremento de mais de 300 mil negócios impulsionados principalmente pelo produto de cartões de crédito, fiança locatícia e consórcio. Na vertical de serviços, o Carro Fácil ampliou em 46% o número de veículos por assinatura, além de ter melhorado a margem EBITDA. Gostaria de dar destaque também para a conclusão da cisão dos serviços de assistência da operação de seguros para a Porto Assistência, que gera oportunidades, uma oferta de serviços para novos públicos, o desenvolvimento de novos serviços e ganhos de escala, contribuindo para o aumento da nossa eficiência operacional. Em relação aos resultados, tivemos, de fato, um trimestre muito desafiador, impactado principalmente pela sinistralidade do automóvel, que segue impactada em razão do aumento dos custos de indenização e reparos, além da maior circulação de veículos em relação ao ano anterior. O Marcelo Picanço vai explorar mais esse ponto na fala dele. Pelo aumento da inadimplência da operação de CDC,
principalmente pelo cenário macroeconômico, pelos maiores custos de funding e, finalmente, pelo resultado financeiro, em maior parte explicada pelo desempenho das alocações em renda variável. Contudo, também vimos sinais de melhora no período, como a redução da sinistralidade do automóvel quando comparado ao primeiro trimestre, efeito dos ajustes que realizamos na precificação e subscrição de riscos. Também tivemos sinais de estabilização na inadimplência das operações de crédito, fruto de medidas que adotamos, como, por exemplo, maior restrição das liberações de novos créditos para fazer frente ao cenário macroeconômico. E também seguimos aumentando a eficiência operacional, como é possível observar através da redução de 2,2 pontos percentuais no índice de despesas administrativas totais da companhia no trimestre. Temos tido êxito na expansão da nossa base de clientes, com foco na qualidade dos produtos e serviços ofertados. Também rentabilidade e perenidade da companhia. E assim, gostaria de dizer que estamos confiantes nas medidas adotadas para a recomposição de margens para níveis compatíveis com o histórico robusto de rentabilidade dos nossos negócios. Na agenda de ESG, demos mais alguns passos importantes, como a adesão ao Pacto Global da ONU, onde nos comprometemos com os 10 princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, além da aprovação para a criação de um comitê de sustentabilidade ligado diretamente ao nosso Conselho de Administração, que terá como primeiro objetivo o acompanhamento de indicadores relacionados ao cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, conhecidos como ODS. Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer a confiança dos colaboradores, corretores, prestadores de serviços, fornecedores, clientes e demais stakeholders da Porto. E assim, já adiantando, pediria para o Celso dar continuidade, falando um pouco mais sobre a evolução das receitas e rentabilidade neste segundo trimestre de 2022. Obrigado. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Eu vou começar aqui com o slide 5, falando da expansão das receitas totais dos últimos. Nós tivemos uma expansão, maior expansão de receitas total em mais de 10 anos da Porto, onde todas as verticais de negócios obtiveram um crescimento expressivo de receitas no trimestre e no semestre, né? Então, nós alcançamos aqui, no segundo trimestre, quase 6,8 bilhões de reais, com um crescimento de 36,7%. Então, um crescimento bastante expressivo. E no semestre, alcançando quase 13 bilhões de reais aqui, né? Então, esse crescimento no trimestre e no semestre vai nos ajudar muito no resultado do segundo, do terceiro e do quarto trimestre, com o nosso crescimento do nosso prêmio-ganho nos próximos trimestres, né? Então, na vertical de seguros, a gente cresce 32,1% no trimestre. Na vertical do Porto Seguro Bank, a gente cresce 32,5%, saúde com 45,7% e serviços com 44,8%. Então, esse crescimento robusto aqui vai, como já comentei, vai ajudar bastante o nosso prêmio-ganho, que em seguros realmente vem depois do nosso crescimento de prêmio retido que eu estou comentando aqui. Como o Roberto comentou, a nossa rentabilidade histórica ela é muito acima da taxa básica de juros, a gente vê no gráfico do número 6, mas nesse trimestre realmente a gente ficou abaixo da nossa rentabilidade histórica, né? Como o Roberto comentou, o Picanço vai daqui a pouco explorar um pouquinho mais, o Loção também, o Sami, para vocês, mas a sinistralidade impactou bastante o resultado. O Isaac também vai falar um pouco do resultado financeiro. A gente fez alguma rolagem de título, também para preparar o resultado financeiro para os próximos trimestres, mas também já preparando o resultado para os próximos anos da companhia, o resultado financeiro para os próximos anos. Então, esse trimestre também foi impactado por uma rolagem de título que a gente fez, né? Então, foi planejado, foi estruturado. Então, a gente teve uma rentabilidade menor
mas já preparando a companhia para resultados melhores nos próximos trimestres. É o que a gente espera que aconteça com o crescimento do prêmio-ganho e com o ganho de produtividade que o Roberto comentou agora, que o crescimento de prêmio-ganho diluído já no nosso custo que está comportado com as nossas despesas operacionais, despesas administrativas. Agora eu passo para o Picanço explorar um pouquinho mais os detalhes da Porto Seguro. Picanço, por favor. Obrigado, Celso. Boa tarde a todos. Obrigado pelo interesse na companhia. Bom, na vertical de seguros, tivemos um crescimento expressivo de receitas no segundo TRI, né, que basicamente se dá em função de dois drivers críticos. O primeiro, no negócio de automóvel, se deu basicamente por um expressivo aumento, né, de recomposição para recomposição de margem do prêmio, né, do preço mesmo, aplicado tanto para novos contratos quanto para os reajustes das renovações. Nos ramos elementares, na parte, por exemplo, de empresas, o crescimento se deu muito mais por crescimento de itens mesmo. Nós crescemos aí, atendendo a quase 30 mil empresas a mais, né? Um crescimento de quase 15% em relação ao mesmo período do ano passado, e em vidas de quase 800 mil pessoas também, o ramo de vidas também crescendo. E aqui, basicamente, a dinâmica do preço ela é muito mais estável, né? Isso levou a gente a atingir, né, um prêmio recorde de 4,5 bi nesse segundo TRI, com crescimentos aí todos nos chamados high teens, né, nos próximos aos 20%, ou muito superiores a isso, no caso automóvel, atingindo um volume de quase 36% de aumento, que há muitos anos a gente não viu, e em patrimonial e transportes de 28%. Gostaria de comentar um pouco sobre um aspecto crítico. Sim, ainda estamos enfrentando um nível de sinistralidade muito alto. Esse primeiro metade do ano foi um momento muito difícil para todo o setor no Brasil e também em muitos países do mundo, em função da inflação que tem que ser recomposta nos preços. Mas eu acredito que a boa notícia desse segundo TRI é que a gente atingiu um ponto de inflexão. Foi a primeira vez que a gente melhorou o índice combinado em 5 TRIs, ainda uma melhora não tão expressiva quanto que nós almejamos, mas nós temos aqui já uma primeira melhoria no índice combinado, em função da queda da sinistralidade, né, e da composição de sinistralidade de DO, e com isso um aumento no nível de rentabilidade. Ainda longe dos nossos patamares, mas já temos aí, conforme foi dito, passando pelo pior momento. No automóvel, apesar do nível alto de sinistralidade, a gente continua 10 pontos abaixo da sinistralidade do mercado, que passou por recorde de sinistralidade, chegando a atingir 78% do mercado no primeiro TRI, enquanto nós atingimos 67%, e o mercado reduziu para 76%, nós estamos com 66%. O aumento de preço, conforme o Roberto antecipou, ele se deu de forma muito forte. A gente pode ver isso pelo prêmio emitido, né, atingindo 38%, enquanto que o prêmio ganho ele depende justamente da recomposição e da troca das safras, né, e aí ele atingiu 16%. Eu acho que o aumento de preço, ele obviamente é muito mais explicitado pela visão do prêmio emitido. Isso mostra que a companhia está priorizando, né, a recomposição de resultado. Mesmo num cenário de recomposição de resultado, a gente acredita que na nossa dinâmica, quando a gente olha muitos anos, seja por aquisição de mais itens ou por uma otimização de preços, nós conseguimos manter um crescimento acima do mercado. E, nesse momento, a gente está pontualmente focando nessa recomposição que levou a uma perda de market share, sim, mas eu acho que isso é uma evidência que a companhia foca na recomposição do resultado quando a gente está em níveis insustentáveis para se manter assim. E a nossa frota se mantém resiliente em níveis muito próximos ao que tínhamos há um ano atrás, e mesmo olhando este ano, a gente tem uma queda, que consideram os ajustes mais fortes, de cerca de 1,4%. É uma queda que acreditamos ser relativamente natural, uma consequência do que a gente está passando no reajuste de preços. Nos outros negócios, temos tido um crescimento muito robusto, com melhorias de resultado
expressivas, como se deram no próprio empresarial, que mantém uma diferença de 21 pontos percentuais de sinistralidade em relação à média de mercado. No residencial, tivemos um crescimento de 19%, mantendo uma sinistralidade praticamente igual ao do mercado. E no Vida, nós também um crescimento expressivo de 17%, uma sinistralidade um pouco pior que o mercado, mas aqui vale a pena dizer que a comparação é muito diferente entre seguradoras independentes e vendas feitas através de canais bancários. Os canais bancários, a sinistralidade é naturalmente menor e essa a maior parte do mercado ainda é via o canal bancário na parte do segmento de vida. Então, a sinistralidade está significativamente menor do que na época do Covid, na época, digamos, mais intensa do Covid. Então, acreditamos que os resultados convergem para níveis adequados e o crescimento vai trazer um novo patamar de porte para as operações de seguros, gerando também ganhos de eficiência em despesas administrativas e operacionais. Dito isso, agradeço novamente a atenção da companhia, porque eu gostaria de passar a palavra para o meu colega, o Sami Fogel, falar um pouco de saúde. Obrigado, Picanço. Boa tarde. Um prazer estar aqui para discutir os resultados desse trimestre. Como o Roberto comentou, crescemos cerca de 100 mil vidas nesse último ano, crescimento de 35% na base. A vertical, como um todo, tem 1,2 milhões de vidas cobertas. E eu queria salientar o crescimento de receita, né, do seguro-saúde, que chegou a 50,5%, que mostra um crescimento bastante equilibrado, né? 35% de vidas com 50% de prêmio, mostra que uma direção aqui muito interessante. Na próxima página, a gente teve uma variação de 3,2 pontos negativos, né, versus o segundo trimestre de 2021 em sinistro, né, o que nos levou a um sinistro do segundo trimestre de 22 em 82,7 e no acumulado semestre de 79,9. Um período difícil para o setor de saúde, sinistro, né, bastante pressão, a gente ainda vê impactos importantes da Covid, não só aqui, mas como todos congêneres, e uma volta e uma continuidade de eletivas bastante forte. Mas dentro desse cenário, a gente acredita que manteve aqui um patamar razoavelmente controlado através das ações direcionadas de aceitação, precificação e uma seletividade nas renovações aqui. Isso tudo levou a um lucro de 22 milhões no trimestre e 58 milhões de reais no semestre, com rentabilidades aqui, patamares bastante interessantes também. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos importantes que têm sido perguntas do mercado sobre o que a gente está fazendo. O primeiro é tecnologia, e falar um pouco de resultados, né? Hoje a gente já tem, através do nosso app, 16 mil agendamentos por mês. Eu vou falar do time médico da Porto na sequência. Atendimentos virtuais, mais de 10 mil atendimentos virtuais, 100% dos reembolsos via app ou portal, e algo que introduzimos nos últimos trimestres, a leitura via inteligência artificial das notas fiscais. A gente tem 88% das notas sem interface humana. A gente comentou recentemente também sobre a mudança do sistema Core que a gente está fazendo. A primeira parte foi o sistema de cotação e emissão para PMEs. Isso foi consolidado agora nesse trimestre, com bastante sucesso também. Algo que muito nos orgulha a todos da Porto e da Porto Saúde é o lançamento do time médico da Porto. O time médico da Porto foi lançado recentemente, nesse trimestre, e tem muito em relação com a forma Porto de ser e buscar trazer um serviço incrível para nossos beneficiários e trazer uma qualidade médica, qualidade de assistência e evitar o desperdício na cadeia. A gente já tem mais de 210 profissionais em São Paulo e na Grande São Paulo, espalhado em 240 endereços, um agendamento totalmente online, com prontuários eletrônicos, acesso à telemedicina, enfim, são mais de 49 especialidades. Então, isso é o início de um trabalho bastante importante e que vai aqui trazer oportunidades aqui de crescer de forma contínua, com qualidade
e com sinistros em patamares adequados. Com isso, eu agradeço aqui e passo para o Loução para falar das próximas verticais. Pessoal, bom dia, obrigado, Sami. Falando um pouco aqui dos negócios de crédito e acúmulo no Porto Seguro Bank, nós continuamos também com um crescimento de receita bastante expressivo nas nossas principais carteiras, né? Cartão de crédito com 39%, locação e garantia com 23% e consórcio com 22%. O lucro ainda pressionado pelos impactos de despesas de provisão e de PDD, principalmente pelo produto de financiamento de veículos e o fiança locatícia, né? Mas a gente já percebe uma estabilização do segundo trimestre com o primeiro trimestre, com uma melhora aí de 6 pontos percentuais. O que chama muita atenção de maneira positiva é que mesmo com os ajustes de política de crédito que fizemos, já começamos a fazer no final do ano passado, intensificamos de maneira mais forte no primeiro trimestre, a gente continua gerando negócios, direcionando para um público mais conhecido e continuamos crescendo, atingindo aí um número de 3.600.000 negócios. Como destaque também, o Olho Mágico, que é o nosso portal que auxilia as imobiliárias, também todo o setor aí do ecossistema de moradia que a gente persegue bastante, já com 150.000 anúncios, e daqui a pouco a gente já começa a ter os benefícios de cross e também de digitalização desse canal, que é um importante parceiro aqui para Porto Seguro, que é o canal imobiliário. Falando um pouco dos negócios de crédito, a carteira de crédito atingiu aí 14,3 bi, com um crescimento de 24% em relação ao ano passado, segundo tri do ano passado, e 6% em relação ao primeiro tri. Com destaque para o cartão, hoje nós temos 2.200.000 contas ativas e um valor transacionado de 11,2 bi, 23% se comparado com o mesmo período do ano passado. Falando de CDC, o financiamento de veículos, nós fizemos uma alteração importante de todo o segmento de canais e de políticas, e mesmo assim a gente tem um crescimento na parte de contratos. Isso é muito importante porque a gente está semeando para os próximos trimestres. E uma carteira de 2,7 bi no CDC. No que a gente chama de soluções financeiras para locação, a carteira de risco sob gestão com crescimento de 59% em relação ao ano passado. Já temos mais de 20.000 imobiliárias fazendo um negócio com a gente, se a gente comparar com os anos, tá? Na outra página, falando especificamente de consórcio, nós continuamos liderando e puxando um crescimento forte disso, acompanhando até também o mercado, mas de uma maneira muito forte dentro aqui dos nossos canais. Então, a gente está com um crescimento de 31% na carteira de crédito administrado e ainda com um crescimento de 8% com relação ao primeiro tri, que já foi um tri bastante importante de liberações. 39% vendas com novas facilidades para o cliente e ações de vendas em canais próprios e de terceiro. Atendemos praticamente 39.000 cotas, um crescimento de 40% em relação ao ano passado, e em crédito 5,5 bi, um crescimento de 35%. Uma questão muito importante para a gente mantém ainda toda a característica de ser um consórcio com uma baixa inadimplência. A gente continua com uma inadimplência, mesmo com um crescimento acelerado, abaixo da comparação com o mercado. Para a capitalização, nós tivemos aí um crescimento de 27% na carteira, 13% de arrecadação com novos planos e ações de incentivo comercial também, e uma revisão na estratégia de investimentos dos produtos gerou 5,5 milhões de resultado financeiro em relação ao primeiro tri, ao segundo tri de 2021. Agora, mudando um pouco de tema, rapidamente, para dois destaques aqui da parte de serviços. Em serviços, a gente, como o Roberto já citou, a gente concluiu a cisão da Porto Seguro Assistência, e isso vai ser agora também uma outra linha de negócio com várias opções para a gente continuar crescendo em serviços. O Carro Fácil, que é o nosso carro por assinatura, né? Ele tem uma característica de uma locadora, mas lembrando aqui que a gente faz locações acima de 12 e 24 meses, o que a gente está operando num canal e num perfil de base bastante rentável, né? A gente atinge aí uma receita de 71 milhões e uma frota ativa de
12 mil carros, com um crescimento aí de 45%. Então, a gente avança no crescimento de receita, além da expansão da margem de EBITDA, o que já demonstra que a gente começa a ter benefícios de sinergia. Basicamente, são esses os destaques. Agora, o Isaac vai falar de resultados financeiros. Bom dia a todos. Obrigado, Loção. Falando aqui sobre o nosso resultado do segundo trimestre, foi um trimestre onde nosso retorno foi de 1,32% no TRI, 63% do CDI, muito impactado principalmente pelas operações de renda variável, nossa alocação que a gente carrega já de modo estratégico. Tivemos também uma rolagem da nossa carteira de NTNB, onde a gente alongou ela, e aí teve um outro reconhecimento, assim como teve no nosso TRI número 1. Então, a gente agora está fazendo no ano um retorno de 3,88, 72% do CDI. Tá? E contribuição positiva, tivemos um ganho na nossa posição de câmbio nesse segundo TRI. Do meu lado é isso. Roberto? Bom, eu vou falar um pouco sobre as iniciativas na área de ESG. E como já falei na abertura, a gente assinou o Pacto Global da ONU, né? Significa que a companhia se compromete publicamente com os 10 princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, na área de trabalho, meio ambiente, também na linha de combate à corrupção. Isso sem contar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que prevêem metas até o ano de 2030. Nós também aprovamos a criação de um comitê de sustentabilidade ligado diretamente ao nosso Conselho de Administração, inclusive com participação de membros deste Conselho. Este comitê terá como objetivo o acompanhamento de indicadores relacionados ao cumprimento desses ODS. Então, a gente julga isso um ponto muito importante, um grande avanço na nossa linha de ESG. Isso sem contar que a Porto, há mais de 20 anos, já tem iniciativas que colaboram com a maioria desses ODS. E a gente sempre fez isso de uma forma bastante espontânea, até porque esse sempre foi o nosso jeito para ser um porto seguro na vida das pessoas. Gostaria de destacar também que nós fomos certificados como um excelente lugar para se trabalhar. Isso foi feito junto ao Great Place to Work, Brasil. Foi a primeira vez que a gente se inscreveu e receber essa certificação é um reconhecimento pelo trabalho que nós realizamos para construir cada vez mais um ambiente empático, inclusivo e agradável para todos aqui na nossa. Além disso, a Merco, Monitor Empresarial de Reputação Corporativa, classificou a Porto na primeira posição entre as seguradoras do ranking de reputação corporativa e também no ranking de responsabilidade ESG de 2021. No ranking geral de empresas do país, nós ficamos na 17ª colocação, reputação corporativa, e 26ª no ranking ESG, entre as 100 empresas avaliadas. Bom, esses eram os aspectos operacionais, financeiros de ESG que a gente gostaria de destacar na nossa apresentação. Então, a partir de agora, eu gostaria já de deixar aberta o início da nossa sessão de perguntas e respostas. Apenas reforçando que envie o seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. E caso não queira abrir esse microfone ao vivo, é só escrever sem microfone ao final da pergunta para que a gente possa ler em voz alta. Bom, a primeira pergunta vem do Guilherme Grespan, do JP Morgan. Guilherme, pode perguntar, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e por abrir para perguntas. A gente teve duas do nosso lado. A primeira é com relação a despesas. Teve 3 linhas aqui que chamaram nossa atenção de crescimento no trimestre. Custo de serviços prestados subiu 150 milhões tri a tri. Em despesas administrativas, pessoal subiu 60 milhões tri a tri. E serviços de terceiros subiu 60 milhões tri a tri. Então, a primeira pergunta, na verdade, é se essas 3 linhas tiveram algum impacto do spin-off da empresa de serviço e se teve,
qual é a linha que tem a contraparte desse impacto, né? Porque, pelo que a gente entende, todo lançamento aqui deveria ter um efeito net zero. Então, se elas forem impactadas negativamente, que linha do seu P&L deveria ter sido beneficiado se não houvesse essa mudança? E aí a segunda pergunta do lado financeiro, a gente viu o índice de cobertura de NPL caindo nos últimos trimestres, mais ou menos ali 5 pontos percentuais por tri. Só queria ouvir a mensagem de vocês, o que vocês acham que é razoável de se esperar para o segundo semestre? A gente deve ver mais ou menos o mesmo pace de queda? Vocês acham que deve ter uma normalização desse índice? Ou, eventualmente, até uma recomposição desse índice de cobertura? Obrigado. Ô, Guilherme, bom dia. Obrigado pela pergunta. É o Celso que está falando. Então, a primeira pergunta sua sobre o custo de serviços prestados, então você tem razão. O impacto de 160 milhões, ele é compensado pelo aumento de receita na Porto Seguro Serviços. Então, ele tem um impacto zero no nosso balanço, tá? Então, ele realmente ele aumenta essa linha de despesa no consolidado, mas ele aumenta a linha de receita de prestação de serviços. Então, ele não é uma linha de perda de eficiência operacional. Ele simplesmente foi o spin-off que a gente fez. Então, ele aumenta a despesa de um lado e aumenta a receita de prestação de serviço de outro, de tal forma que o impacto, o efeito no resultado é zero, no consolidado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A segunda linha que você comentou de 60 milhões de aumento de um trimestre para o outro, é que nós temos o dissídio, que foi um pouco lançamento atrasado, que foi no final de fevereiro e foi rodado em março, e que algumas provisões que a gente faz trabalhistas, né, acabou caindo um pedaço em abril de provisões, né? E também em abril a gente paga a PLR dos administradores, que tem um evento em abril, que é a INSS sobre a PLR de administradores de 18 milhões de reais, que é um evento que acontece no mês de abril, que impacta no segundo trimestre. Então, isso é um evento que acontece no segundo trimestre, que, em relação ao primeiro trimestre, ele tem esse impacto em despesa administrativa, que gerencialmente, aqui internamente, a gente até joga na linha de participação de administradores, mas societariamente ele acaba caindo numa linha de DA por conta do plano de compra. Mas, então, esses são os efeitos que estão aí nesse DRE societário, tá? Na linha de outras despesas operacionais, esta linha tem coisas como custo de captação e PDD. O Loução pode explicar um pouquinho para você mais sobre o efeito do custo de captação, tanto na Portoseg, quanto no Carro Fácil, e sobre o PDD. Loução, você poderia explicar um pouquinho para o Guilherme, por favor? Sim, sobre a questão de captação, obviamente, na carteira de financiamento de veículos, em especial em 2020, que nós saímos de uma Selic de 2 para 10 em poucos meses, nem tudo a gente conseguiu repassar para o preço, isso acaba pressionando a despesa e, obviamente, está encarteirado, independente da inadimplência ou não, o que está encarteirado num custo menor do que a gente captou nas últimas captações, acaba gerando esse descasamento. Com relação no Carro Fácil, o efeito é muito parecido também. A gente, por mais que colocasse no preço a nova taxa futura, não era o suficiente para cobrir o que a gente tinha, o aumento tão repentino, né? Isso não afetou, obviamente, só a nossa carteira, mas afetou a carteira de todo mundo que trabalha com esse tipo de operações. Com relação à sua segunda pergunta sobre o índice de cobertura, nós estamos agora com índice de cobertura mais ou menos o que a gente rodava antes da pandemia, nos patamares de 2019, e pelas indicações que nós temos aqui, tanto de recuperação de devedores duvidosos, quanto aos índices de atraso das safras novas, a gente acredita que se mantém, não deve reduzir esse índice e até com alguma perspectiva de melhora, mas é o patamar que a gente quer operar, por volta do que a gente operava em 2019.
Bom, a próxima pergunta vem de Thiago Paura, do BTG Pactual. Ele pergunta quando que o crescimento de prêmios emitidos, que tem vindo bastante forte, vai se traduzir num maior resultado. Oi, Thiago, é o Picanço falando. Obrigado pela pergunta. Olha, conforme a gente tinha projetado, a gente acredita que a partir dessa segunda metade, ele foi como se o ano de 2022 pudesse dividir em duas metades muito claras, né? Essa primeira metade muito pactada e acho que dois fenômenos vão acontecer nessa segunda metade. Primeiro, você tem muito mais safras já reprecificadas. Essa reprecificação ela é dinâmica e ela foi também sendo ajustada ao longo do tempo. Então, é que é o mesmo valor que começa desde o dia 1º de janeiro, né? ou dezembro do ano passado. Mas o segundo fator é que a gente também está adotando ações adicionais, inclusive em sinistros, inclusive em otimização de operações, que também vão se refletir em ganhos maiores no segundo semestre. Então, a gente acredita que esse segundo semestre será realmente bem mais positivo, vamos dizer assim, em termos de resultado, do que a gente teve no primeiro, né? E aí é uma recomposição matemática do prêmio-ganho, sim, aí é matemática, mas também tem ações adicionais de underwriting, nós já adotamos, mas tem ações adicionais também de sinistros, que são ações que você pode tomar em toda a carteira, isso é importante, porque a ação de preço você só pode tomar no cliente novo, já a ação de sinistro você pode tomar sobre toda a carteira. O Thiago tem uma segunda pergunta sobre o resultado financeiro. Ele diz que a gente tem uma exposição pequena em ações e mesmo assim vem sofrendo bastante. E aí ele quer saber quando que a gente deve esperar que essa Selic mais alta comece a refletir de maneira mais predominante no mix do portfólio, a ponto de se traduzir em resultados financeiros melhores. E ele complementa aqui também perguntando se a gente ainda rolou mais a títulos de NTN. Olá, Thiago. Obrigado pela sua pergunta. A nossa carteira, se você pegar nos últimos anos, ela sempre teve um componente bastante relevante em NTNB, que trouxe resultados bastante vigorosos nos últimos anos, tá? Nós continuamos com esse viés, tá? Então, nós temos uma alocação com esse hedge que a inflação tem nesses títulos, né? Então, a gente fica um pouco distante do próprio CDI. Tá? Se você pegar isso, historicamente falando, a gente se observa. Então, acho que à medida que essas carteiras a gente tem feito um alongamento mirando um juro real mais alto do que a gente tinha até os últimos 2 anos. Então, a gente vai melhorar o yield lá do nosso juro real, mas a gente não tem essa aderência tão forte ao próprio CDI. E quanto à posição de renda variável, é uma posição que ela realmente não é muito grande, né? Mas estamos falando de uma queda no trimestre de 20%, né? Então, por isso que teve esse número tão forte e foi o grande responsável por esse distanciamento do CDI, tá? Mas, e também tivemos um resultado de 30 milhões que veio dessa rolagem para as veias um pouco mais longas, tá? Então, grosso modo, é isso. O Murilo Marchioni, da AZQuest, ele pergunta sobre a estratégia de crescimento de crédito, se ainda será impulsionado no mar aberto ou se o foco passa a ser mais em clientes conhecidos. Também queria um pouco mais de cor sobre essa estratégia. Oi, Murilo. Loução falando. A nossa estratégia ela continua sendo uma estratégia de crescimento e também de expansão dentro do nosso aquário. E a gente realinhou principalmente na carteira de
financiamento de veículos, isso agora no primeiro semestre, que era a carteira que a gente estava expandindo um pouco mais por mar aberto. Tá? Isso foi os ajustes que nós fizemos agora. Então, só recapitulando, né, a gente entende que deve perseguir a agenda de crescimento e deve perseguir a agenda de cross dentro de todos os produtos da Porto. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 3.600.000 clientes que já conhecem o Porto Seguro Bank, ou seja, eles têm um produto da cadeia de crédito ou de acúmulo e investimentos do Porto Seguro Bank, e o que seria mais fácil de eu vender um segundo produto. Apenas 3% tem 2 negócios com a gente dentro dessa linha. Então, a gente acredita que tem muito espaço aí. Sem falar que a gente também tem expandido de maneira significativa, tanto na parte de consórcio e na parte do cartão de crédito, dentro dos canais, em especial dos nossos clientes do seguro de automóvel. Então, a gente vai continuar perseguindo o crescimento e continuar focando dentro do aquário. Com relação ao que a gente estava fazendo, vamos chamar assim, mais de mar aberto dentro do segmento de veículo, esse a gente restringiu bastante agora no primeiro semestre. Bom, agora quem pergunta é o Antônio Roet, do Bank of America. Antônio, pode perguntar, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. 2 perguntas aqui do meu lado, tá? Então, a primeira seria na reprecificação, tá? Então, se vocês pudessem lembrar a gente como foi o comportamento da Porto aí nos últimos 12 meses, olhando ali na ponta, olhando no ticket mesmo, e não para o retain premiums, né? Então, quando aconteceram essas reprecificações mais intensas? E também uma segunda pergunta aqui vai na inadimplência, tá? Se você puder explorar um pouco de onde vem a inadimplência que a gente vê aqui, como que se comporta do cartão, como se comporta do financiamento, qual que é a expectativa daqui para frente. Obrigado. Oi, Antônio, Picanço falando. Nós tivemos aqui separar em 2 pedaços, tá? Nós subimos, eu até mostrei isso no call passado, sim, entre agosto e dezembro do ano passado, em novembro, subiu 40% o valor. Foi uma elevação bastante rápida, então. A nossa carteira de renovações é uma carteira que a gente tem que trabalhar com mais cuidado nesse aspecto. E isso começou a partir de mais de novembro, sendo que com índices diferentes de renovação em função do que nós estávamos vendo de tendência. E essas tendências são dinâmicas também. E elas foram se aprofundando, né, ao longo aí do tempo, né, especialmente para Azul Seguros. Né? Então, agosto e novembro, e com índices de reajustes mais fortes, especialmente a partir do início de 2022. Loução, você concluiu? Concluí. Falando um pouco sobre a pergunta sobre inadimplência, né? A gente tem, dentro da carteira do cartão de crédito, ainda uma inadimplência, se a gente for comparar com o mercado, em que pese que o mercado tem várias coisas lá dentro, no over 90 a gente está abaixo do mercado e bastante acima do mercado no CDC, que é a parte do veículo que eu comentei contigo, que eu comentei antes, desculpa. O que eu posso dizer sobre isso? Tanto no cartão de crédito quanto no financiamento de veículos, a gente tem resultados de recuperação melhores, isso ajuda muito na composição do todo. E quando a gente fala de safras novas, ou a carteira vem bem melhor, a gente tem índices de bad rate e de first pay default muito bons. Quando eu olho a carteira mais curta, de 15,90, que a gente consegue até uma comparação mais forte com os bancos tradicionais ou até novos mesmo, a gente já percebe no nosso segundo trimestre versus o primeiro trimestre uma redução de quase 1 ponto percentual. Então, o que indica que as ações que nós tomamos, e em especial também a parte de cobrança e recuperação, ela tem reagido bem. Então, os patamares agora, lógico que, olhando todo o cenário macroeconômico, cenário de inflação, cenário de ocupação, emprego, a gente sempre tem que ter muita cautela. O que eu te diria é que a gente tem procurado ter bastante cautela agora nas novas liberações e principalmente na maior carteira, que é a carteira do cartão de crédito, também muito cuidado na utilização desses cartões com aumento de limites ou, em alguns casos mais extremos, até reduções de limite.
Acho que esse é o cenário assim, de inadimplência. Um fator bastante positivo é a carteira de 15 a 90 já começar a decrescer, a carteira de atraso de 15 a 90 começar a decrescer. Quem pergunta agora é o Caio Prato, do Banco UBS. Caio, pode perguntar, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas rápidas aqui do meu lado, por favor. A primeira é um follow-up em relação ao resultado financeiro. Vocês mencionam a queda do resultado com renda variável como um dos fatores para esse trimestre. O que a gente vê ali que a exposição para a renda variável, na verdade, ela sobe no tri-a-tri, né? Ela foi de 3% para 4%. Então, se puder explicar um pouquinho melhor essa dinâmica, como é que a gente teve essa desvalorização tão grande, isso acabou aumentando, e mesmo assim aumentou a exposição do lado de vocês. E a segunda pergunta em relação à despesa, vocês mencionaram quando vocês anunciaram as novas verticais, alguns investimentos talvez um pouco mais pesados em marketing, acho que agora em grandes eventos no segundo semestre. Só queria ter uma ideia, se vocês puderem passar que magnitude de impacto a gente possa ver em despesas com essas despesas de marketing que a gente deve ver, por gentileza. Olá, Ricardo, Isaac aqui falando. Com relação à nossa alocação em renda variável, esse ajuste foi residual, tá? Estamos na casa da vírgula. Então, não teve esse aumento de 30% na nossa alocação em renda em bolsa, levando de 3 para 4. Estamos falando de 3,3 para algo como 3,9. Não houve nenhum incremento relevante. Tá? Então, é um pouco disso que eu tinha para trazer. E, de novo, tivemos um trimestre com uma queda relevante de bolsa. Tá? Não teve nenhum incremento na alocação relevante. Com relação ao que vai fazer. Ô, Caio, obrigado pela pergunta. Caio, em relação à despesa de marketing, nós temos uma prática interna, né, de gasto de marketing muito proporcional às nossas receitas. Então, a gente tem uma prática interna de acompanhar as despesas de marketing muito proporcional às nossas receitas. Então, como nossas receitas estão crescendo bem, as despesas de marketing elas vão crescer mais ou menos na proporção das receitas. Se a gente continuar crescendo nas receitas, a gente gasta o marketing conforme a gente orçou nesta proporção. Então, a gente não tem expectativa de investir muito em despesas de marketing acima daquilo que a gente tem orçado para essa despesa de marketing nesta proporção. Então, historicamente, a gente tem uma despesa de marketing relacionada à receita e a gente respeita e vai continuar respeitando esta proporção. Então, a gente não tem expectativa e nem a prática de gastar mais e nem de perder produtividade em relação a esta despesa, tá? É mais ou menos nessa linha que a gente vai se comportar nesse segundo semestre também. O Caio, aqui é o Roberto, só acrescentando um pouquinho do que o Celso falou, né? Isso tudo, né, esse crescimento das despesas alinhado com o crescimento de receita, totalmente de acordo com o planejamento estratégico da companhia, que tem por objetivo dar mais visibilidade para as demais verticais da companhia, além da vertical de seguros. Então, tem todo um planejamento estratégico que foi construído. Como o Celso bem lembrou, este crescimento das despesas, dos investimentos em marketing, estão alinhados com o crescimento das receitas, de forma que a gente não tenha nenhuma distorção nesse sentido. Perfeito. Muito obrigado. Bom, a próxima pergunta é do Eduardo Nishio, da Genial. Nishio, pode perguntar, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação à nova companhia que vocês estão formando com a CDF. De certa forma, assim, a parte de serviços da Porto sempre foi um diferencial na oferta de seguros, né? E vocês estão tirando ela, enfim, de dentro da Porto. Eu queria saber da estratégia em geral que vocês vão ter com a CDF na oferta
desse produto, né? Não só para clientes de consumo final, mas também para B2B, se isso, de certa forma, não ia impactar a sua vantagem competitiva em relação a serviços. Talvez ajude vocês a explorar outras regiões que vocês não estão, mas, de qualquer forma, eu queria saber de vocês qual é a estratégia ali por trás. Teve um impacto relevante na sinistralidade do mês de junho, como vocês mostraram. Eu queria saber como que foi, como que vai ser para frente, né? Como que vocês veem esse impacto na sinistralidade, principalmente de auto e na parte de P&C, como é que vocês veem essa sinistralidade sendo impactada por conta disso? E a minha segunda pergunta é em relação ao desinvestimento de real estate que vocês anunciaram no release, né? São 45 propriedades. Queria saber os proceeds, né? O impacto em lucro, se está marcado a valor de patrimonial. Como é que vocês veem esse desinvestimento acontecendo nos próximos trimestres? Muitíssimo obrigado. Ô, Nishio, obrigado pela pergunta. Interessante vocês abordar esse aspecto, que é realmente um aspecto para nós importante para a gente poder explicar um pouquinho. Então, primeiro, com respeito eu vou explicar um pouco o conceito prático, depois o Losson fala um pouquinho da estratégia, tá? Com relação ao conceito prático, para nós, internamente, o efeito na sinistralidade, de forma técnica, ele não impacta na precificação do produto, porque internamente isso tem um efeito de troca de linha, tá? Essa sinistralidade ela já existia, só que quando ele era internalizado, um pedaço disso, quando a gente pagava o prestador, vinha via sinistro, outro pedaço era contabilizado via despesa operacional, porque era feito internamente. Quando a gente terceiriza tudo isso com uma empresa do grupo e faz um contrato, a despesa operacional ela some e tudo passa a ser sinistro. Então, você tem um aumento na linha de sinistro e você tem um aumento, uma redução na linha de despesa operacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem uma margem de lucro na empresa prestadora de serviço, que é a Porto Serviços, e essa margem de lucro internamente a gente elimina nos nossos relatórios internos e faz um crédito na linha de sinistro para o produto alto. Por que a gente faz isso neste momento? Porque, neste momento, a Porto Serviço só presta serviço para o alto. Então, é como se a gente estivesse fazendo um rebate para o próprio automóvel, porque ele está prestando, ele é o único cliente dessa empresa. A gente ainda não ganhou sinergia com a CDF, o Losson vai explicar um pouquinho a parte estratégica. Então, tecnicamente, para o automóvel, esse aumento de sinistro não está sendo precificado, apesar de o automóvel ter tido aí, no mês de junho, societariamente, 1,8 aumento de sinistralidade. Mas, tecnicamente, ele não põe isso no preço, porque, gerencialmente, isso volta para ele, com um crédito gerencial, porque esse lucro da empresa de serviço para ele volta. Então, em tese, para nós, gerencialmente, esta mudança não impacta em nenhum ponto percentual para o automóvel, né? E para nenhuma carteira. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria te explicar em relação a Porto Serviço, Em relação a Porto aos imóveis, o que aconteceu foi o seguinte: nós já vínhamos vendendo, no ano passado nós já vendemos 90 milhões de imóveis, o ano retrasado nós vendemos 70 milhões de imóveis, e nos últimos anos nós vemos um procedimento de desmobilização da companhia e redução de despesa administrativa que vocês vêm acompanhando. Então, e nós tínhamos 52 imóveis na prateleira para vender, né? O que nós fizemos foi antecipar essa venda criando um fundo imobiliário. Então, nós vendemos todos os imóveis para um fundo imobiliário, tá? O efeito no resultado disso, ele foi zero. Por quê? Porque como a gente transferiu esses imóveis para um fundo, esse fundo foi comprado,
O dinheiro entrou para nós integralmente, então nós melhoramos nossa liquidez, melhoramos nossa margem de solvência, obviamente, e na medida que o fundo imobiliário vai vendendo esses imóveis, nós teremos algum ganho em relação ao valor de venda e ao valor contábil. Mas esse ganho vai estar estimado em torno de 30 a 40 milhões de reais, conforme a gente vai vendendo os imóveis. Então, o ganho econômico ele não é tão relevante. O que é relevante foi o nosso ganho de liquidez e o nosso ganho de solvência que a gente teve já nesta transação, porque nós já estávamos com esses imóveis à venda. O que nós fizemos foi uma antecipação da venda desses imóveis para um fundo, tá? Então, essa foi mais uma transação financeira do que uma transação econômica. Então, agora o Loução vai explicar um pouquinho da estratégia da Porto com a CDF para você. Obrigado pela pergunta. Lembrando que a Porto com a CDF, a gente ainda não fez o closing da operação, mas explicando o racional, a gente criou basicamente uma das maiores players de serviços do mercado. Além, obviamente, de sinergias e benefícios de escala, quando você fala especialmente na parte de back-office, em algumas, principalmente em gestão de prestadores, essas coisas todas, o maior benefício é na complementariedade que a gente tem dessas duas operações, né? Tanto no segmento de atuação, rede de prestadores e clientes, e a pouca sobreposição de atividades. Então, isso daqui a gente já identificou ali uma oportunidade da gente diversificar o nosso setor, né? A gente tem uma exposição muito forte em seguros, obviamente dito, mas a gente já atende outras marcas no B2B pela Porto Seguro Assistência, como Honda, como Samsung, Harley Davidson e propriamente algumas operações também do Banco Itaú. Nós teremos a oportunidade, junto com a CDF, de acessar o varejo, utilities e telecom. E a natureza de prestação de serviços da CDF é muito complementar com a nossa, que tem uma assistência técnica e suporte ao helpdesk e uma diversificação também e possibilidade até de atualizar os nossos benefícios das nossas áreas de seguros, né? Então, a gente imagina aí que a gente vai ter acesso ao varejo, acesso a uma possibilidade de inovação e criação de serviços usando toda a esteira de produtos que nós temos dentro da Porto Seguro, assistência também combinada à esteira de produtos da CDF. Esse é o racional estratégico da operação. Só complementando o Roberto falando, complementando um pouco na questão da estratégia, né? O Loução explorou muito a questão da complementaridade e sinergia com a CDF, mas a estratégia também da criação de uma empresa de assistência tem por objetivo ampliar o raio de atuação na assistência, não só prestando serviços para as empresas do grupo, mas também abrir para a possibilidade de serviços para outras empresas, inclusive do mercado segurador. Como? A gente, ao longo dos últimos anos, percebeu, inclusive, a necessidade de criação de outras esteiras de prestação de serviços de assistência, inclusive para próprias empresas do grupo, em função de negócios diferentes, como, por exemplo, eu tenho Porto Premium e tenho Azul por assinatura. Hoje, o mesmo guincho tem a prestação de serviço para os dois clientes dos dois segmentos com uma mesma esteira. Então, Nishio, a gente percebe aqui, já percebia a necessidade de ter esteiras diferentes dentro da operação. Então, a ideia é ter outras esteiras que possam prestar serviços para outras empresas com um white label de assistência. Bom, o Caio Prato, do Banco UBS, quer fazer mais uma pergunta. Caio, pode perguntar, por favor. Caio, se você nos ouve, pode perguntar, por favor. Bom, pessoal, a gente queria agradecer a todos pela participação na nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022. Agradecer também pelas perguntas, pelas contribuições e pelo interesse na Porto. Gostaria de reforçar que, se ainda existirem dúvidas adicionais
por favor, entre em contato com o nosso time de relações com investidores. Queria dizer também que todas as informações de contato estão disponíveis no nosso website de RI, no endereço ri.portoseguro.com.br. Muito obrigado e até o próximo trimestre.